Olá, alunos do sexto ano do Colégio Expressivo. Ainda lembram de mim, né? A professora Jamile de Ciências. Então, hoje eu vou estar falando sobre citologia. A citologia já foi vista na sala de aula antes do isolamento social. Só que na sala de aula eu abordei citologia apenas de membrana plasmática, que foi a parte 1, né, desse conteúdo. Agora eu vou aprofundar esse conteúdo e falar um pouquinho das outras estruturas que constituem as células. Então, mais uma vez, citologia é o estudo das células, lembre sempre disso. Então, do que é composto as células? As células são compostas por membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Estou falando das estruturas principais. Mas, além disso, existem as organelas que vão constituir as células. O citoplasma ele vai ser constituído por quê? Pelo hialoplasma, que também é chamado de citosol. Esse hialoplasma ele vai ser uma estrutura fluida, né? Parecida à consistência de um gel. As organelas e o citoesqueleto, que é o conjunto de fibras que vão dar sustentação e a forma das células. Lembrando que o citoplasma compreende a maior porção das células. Então, se a gente pegar uma célula, a maior parte dela vai ser constituída por quem? Pelo citoplasma. As organelas citoplasmáticas, elas vão constituir as células e vão trabalhar de forma coordenada. Para quê? Para que a célula funcione de forma perfeita, que ela desempenhe a sua função de divisão, de multiplicação. Então, cada organela vai desempenhar uma função na célula, como se fosse uma fábrica. Numa fábrica, a gente vai ter a estrutura física delas e vai ter setores diferentes, e nesses setores a gente vai ter o quê? Funções diferentes, para que aquela fábrica continue funcionando. Nas células, a gente vai ter estruturas que vão formar essas células, como, por exemplo, os cílios e os flagelos. Os cílios e os flagelos, eles vão ser constituídos por organelas chamadas de microtúbulos, certo? Esses microtúbulos, eles vão formar os cílios e os flagelos. E quais são as funções dessas estruturas? Essas estruturas são formadas, têm a função de movimentação dessas células. Por exemplo, numa célula bacteriana, o que é que vai acontecer com ela? As bactérias, elas conseguem se locomover, né? Então, o flagelo ele vai ser chicoteado e vai permitir a locomoção daquela bactéria. Bem como no paramécio, que é um protozoário, e a gente vai ter o quê? A gente vai ter os cílios, que vão ser constituídos por microtúbulos. Esses microtúbulos vão se movimentar e vai permitir a movimentação desse protozoário. Outra organela importante, né, que constitui as células é o retículo endoplasmático, o liso, e o retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso, ele vai ter a presença de um ribossomo. Esse ribossomo, ele sintetiza proteínas. A gente vai ter maior quantidade de organelas do tipo retículo endoplasmático rugoso em células presentes no pâncreas, certo? Então, o que é que o retículo endoplasmático rugoso vai produzir? Vai produzir enzimas. E o retículo endoplasmático liso vai sintetizar hormônios e vai modificar substâncias tóxicas presentes no corpo humano, tá? Principalmente no corpo humano. Vai modificar essas substâncias tóxicas, como o álcool. Certo? Então, a maior parte dessas células vão estar presentes em qual órgão? No fígado. O fígado é responsável por desintoxicar o corpo. Outra organela também presente nas células é o complexo de Golgi. É um conjunto de sacos, pequenos sacos achatados, interligados, ou seja, são ligados entre si e envolvidos no processo de secreção. Então, como a gente já viu,
o retículo endoplasmático liso e rugoso, eles vão sintetizar substâncias. Essas substâncias vão ser levadas para o complexo de Golgi. Esse complexo de Golgi vão armazenar e secretar. Certo? Então, o complexo de Golgi ele vai ter a função de quê? De secretar essas substâncias que foram anteriormente produzidas pelo o retículo endoplasmático, tanto liso e tanto o rugoso. Vocês estão percebendo que essas organelas elas são interligadas? Apesar delas desempenharem funções únicas, elas também elas se comunicam, certo? Então, uma outra estrutura, uma outra organela presente nas células são os lisossomos. Qual é a função do lisossomo? O lisossomo tem uma função muito interessante, que é a de digestão intracelular. Então, o que é a digestão intracelular? São a quebra de moléculas dentro da célula. Então, a gente tem dois processos para isso, para a digestão intracelular, que é a fagocitose e a pinocitose. Certo? Então, a gente vai ter o lisossomo mais o fagossomo, que são duas estruturas, duas organelas que vão formar o vacúolo digestivo. Esse vacúolo digestivo, como eu já falei, vai ser responsável pela digestão intracelular. Existem seres que são unicelulares, como a ameba. A ameba, ela não tem um sistema digestório, como nós seres humanos. Então, o que acontece? Para ela digerir e se alimentar, ela vai fazer o quê? Ela vai englobar uma partícula, vai fagocitar e depois ela vai digerir. Por quem? Quem é que vai fazer isso? Nessa célula, nesse organismo, né? Na ameba, que é uma célula. Ela vai ser o vacúolo digestivo, certo? Então, eu espero, pessoal, que vocês tenham entendido esse conteúdo. Eu vou dar continuidade, vou falar ainda sobre outras organelas celulares e as funções delas. Mas antes disso, eu quero que vocês façam a atividade no livro da página 88 e 89 e da página 96 e 97. Façam essas atividades, revisem o conteúdo, tudo aqui que eu comentei, que eu falei. Acompanhem no livro de vocês. E na próxima aula eu vou falar das outras organelas e como corrigir a atividade no livro, certo? Um abraço e um beijo a todos.